dia 26 de março. O senhor ainda como suplente tem atuado muito lá dentro dessa investigação que agora começa a ganhar um espaço, a história também do Banco Master. Chegando na reta final, a CPMI atingiu o seu objetivo? Olha, acho que primeiro, em relação ao INSS, nós prendemos o principal elo desse escândalo, que é o Careca, né? E tudo indica que por causa dessa prisão e dele não aguentar mais essa prisão, ele também não aguentar o fato de que a gente foi para cima da lavagem de dinheiro promovida pela sua esposa e pelo seu filho, ele negocia essa delação premiada, né? Ao mesmo tempo, acho que a gente deu respaldo e força para a Polícia Federal e para cima de um escândalo cheio de interesses políticos, né? O senador Everton Rocha, do PT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações, inclusive foi um furo da Jovem Pan que eu repliquei e que fui processado no Supremo Tribunal Federal por isso, né? Era uma reportagem que eu fiz o levantamento, então era nossa a reportagem. Eu me lembro, eu vi o seu rosto, inclusive, por ter visto a sua reportagem que me pediram minha prisão no Supremo, mas não é culpa sua, é culpa do senador Everton. O meu caso está em julgamento agora no plenário, em julgamento virtual. Ele é um senador poderoso, né, articulado no Maranhão, comprou uma fazenda de 15 milhões de reais incompatível com seu patrimônio, saiu agora recentemente notícia de que a dona do jatinho que ele usa recebeu 1 milhão de reais do Careca, de que o Careca pagava a manutenção do seu jatinho. Então, ele é um sujeito influente no Senado e que estava utilizando ali as suas forças para tentar frear os avanços da investigação. A CPMI, e aí no caso específico do senador Everton Rocha, eu preciso ressaltar o meu papel em expor essa questão e permitir que o senador estivesse nessa posição de fragilidade que ele está agora em relação às investigações. Então, acho que, primeiro, eu preciso parabenizar o trabalho, especialmente do relator, o deputado Alfredo Gaspar, que fez, de fato, assim, com a sua experiência de Ministério Público, de promotor de justiça, um trabalho excelente em levantar os principais envolvidos, em pedir as quebras corretas, em pedir as convocações corretas e de prender o principal elo, porque o Careca está para o escândalo do INSS, o que o Alberto Youssef estava para o Petrolão. Quando o Youssef abriu a boca, delatou o Lula, delatou a Dilma, aí caiu a República. Na época, os principais atores políticos do Brasil, né, foram citados, tiveram quebras, busca e apreensão, muitos deles foram presos. Da mesma maneira, eu acho que o principal elo nós conseguimos prender e esse principal elo que vai abrir a boca em relação ao núcleo político. Agora a gente entra nesse final em expor uma coisa muito importante, que são os ministros do Supremo e a elite do Planalto e também do Congresso Nacional envolvida no escândalo do Banco Master. Nessa semana eu devo entrar, ainda não entrei, na sala cofre com todos os dados do celular do Vorcaro. A gente só teve acesso a 0,25%, que eu fiquei até a madrugada analisando e que já foram suficientes para a gente ver da relação próxima do Vorcaro com o senador Ciro Nogueira e com o ministro Alexandre de Moraes, especialmente, os dois são os mais citados ali nas mensagens. Imagino o que deve ter em todo o resto, né, do celular do Vorcaro. Inclusive, li a notícia recentemente de que certas imagens, digamos assim, proibidas, para mim o que eu quero saber são relações promíscuas de outra natureza, no sentido figurado, no sentido de corrupção de colarinho branco e não no sentido literal. Esse escândalo já é muito maior do que os anteriores que já assistimos na República? Esse é um escândalo, o do Banco Master, você diz, do INSS? Ambos, né? Um ligado ao outro. Eu acho que o do Banco Master tem o potencial para ser um dos maiores, até pela quantidade de dinheiro que envolve. A gente está falando de pelo menos o que se sabe até agora, entre 50 e 60 bilhões de reais. Só o fato dele gastar num final de semana 200 milhões de reais já mostra um pouco do dinheiro infinito que ele tinha e de ter uma relação tão próxima a ponto de dar... Gente, vamos lá. A esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais, que ele ficou em silêncio durante muito tempo. Ela também, no final, tiveram que admitir, porque ficou insustentável. A gente tinha prova demais para eles negarem. Ela recebeu um contrato de 129 milhões, que, segundo ela própria, daria ali 3,5 milhões de reais por dia trabalhado. Gente, não existe advogado, não existe ex-ministro do Supremo advogado que receba isso em honorário em nenhuma causa. E outra coisa... Ela disse que recebeu isso também porque ela fez o compliance, ela escreveu o código de ética do Banco Master. Então, primeiro, assim, ela tinha que ter sido demitida. Porque se o compliance que permitiu o maior escândalo do sistema financeiro da história do Brasil foi escrito por ela é a pior advogada do universo, né? Se bobear até mais, se a gente for além da Via Láctea, não deve encontrar advogado pior do que ela. E aí...
Quando você vai ver uma apresentação de PowerPoint, é uma coisa bem patética, assim, o código de ética ali do Banco Master, se foi ela que fez aquilo, assim, precisa se aposentar imediatamente, porque, sem dúvida, ela é dotada, assim, de uma velocidade maior do que a inteligência pode acompanhá-la. E se um banqueiro tinha a capacidade de comprar influências de um ministro do Supremo com mais de 100 milhões de reais por meio da sua mulher, isso já demonstra que se desenha aí um escândalo maior do que o Petrolão.